E a notícia é: a atriz Isis Valverde é processada por ex-funcionária e faz acordo. Me pediram muito o processo e eu trouxe aqui pra vocês. Bom, a autora, ela entra com essa ação trabalhista aqui, primeiro que eu vou dizer pra vocês, no ano de 2022. E disse que começou a trabalhar para a Isis Valverde em março de 2014, recebendo um salário de R$ 2.500. Ela afirmou que foi dispensada sem justa causa em setembro de 2021. Em 2021, então, é que se encerra este contrato de trabalho. Segundo ela, segundo a autora, sua função foi registrada de forma errada na carteira de trabalho digital. A autora afirmou que foi contratada como cozinheira, mas na carteira digital apareceu como empregada doméstica. Por isso ela pediu então que a carteira fosse corrigida para constar a função de cozinheira. A autora também disse que por volta de 2016, quando uma empregada doméstica saiu da residência, ela passou então a fazer a limpeza da casa. Segundo ela, essa situação durou até a contratação de uma outra funcionária no ano de 2018. Mesmo depois da chegada dessa nova funcionária, a autora afirmou que continuou responsável pela arrumação e manutenção do quarto principal e da varanda da atriz. Por isso, então, ela pediu o pagamento do acúmulo de função, ou seja, ela alegou que foi contratada para uma função, mas passou também a fazer outras tarefas diferentes. Sobre a jornada, a autora disse que deveria trabalhar das 8h30 até as 5h30 da tarde, com 1 hora de intervalo. Mas, segundo ela, na prática, trabalhava de segunda a sexta-feira, das 8h30 até as 8 da noite ou 8h30 da noite, fazendo apenas 20 minutos de intervalo. A autora afirmou que fazia em média 3 horas extras por dia. Ela também alegou que nem todos os depósitos de FGTS foram feitos corretamente durante o contrato. Além disso, também pediu uma indenização por danos morais no valor de R$ 5.000. O valor da causa foi de R$ 251 mil que ela pede aqui de direitos trabalhistas. Quando o processo chegou lá para a juíza, ela observou que a petição inicial estava incompleta, porque faltava informar separadamente o valor de alguns pedidos. Isso aqui é requisito da petição inicial. Quando nós vamos apresentar essa petição, cada pedido que a gente faz tem que ter um valor. A autora se manifesta no processo apresentando então uma nova petição com o demonstrativo dos valores que a juíza entendia que estava faltando. A juíza analisa essa nova petição que foi apresentada no processo e verifica que não foi feito de forma correta. Ainda estava faltando detalhar os pedidos. E o que a juíza faz? Extingue o processo sem fazer a análise dos pedidos. A autora não gostou nada disso e apresentou uma nova petição no processo pedindo para que a juíza reconsiderasse a decisão, voltasse atrás. A juíza, quando foi julgar este pedido aqui, julgou, improcedente, ela não mudou de ideia. A autora não gostou nada disso e recorreu para o TRT. E o desembargador entendeu de forma igual. Está faltando os requisitos nesta petição. E aí aconteceu o que com este processo aqui? O processo transitou em julgado. Esse termo jurídico é para dizer o quê? Que não cabe mais recurso da decisão, porque a parte autora não quis recorrer mais, não foi para o TST, então não cabe mais recurso. E aí o processo foi arquivado. Este processo aqui acabou. Aí você vai perguntar, ué, e o acordo que foi feito no processo, cadê? Calma, eu vou te explicar tudo. Alguma vez eu já deixei de te explicar alguma coisa aqui? Vamos lá. Depois desse bololô todo que eu te expliquei aqui, a autora contrata um novo advogado e entra com uma nova ação trabalhista, que é essa daqui, que eu vou agora narrar para vocês. Os pedidos são os mesmos, tá? A diferença é o valor da causa. Neste processo aqui, o valor da causa é de... Guarda esta informação aqui, tá? R$ 385.233,56. Ela dá entrada neste processo aqui em agosto de 2025. Eu vou especificar para vocês cada pedido que ela fez com os valores. Eu acho isso aqui importante. Bom, de acúmulo de função, ela pediu R$ 79.500. De verbas rescisórias, R$ 8.500.
FGTS, multa de 40%, R$ 32.600. De horas extras, R$ 157.310. As horas extras, porque ela fazia somente 20 minutos de almoço, ela pede R$ 28.500. De danos morais, aqui ela pede R$ 6.506. O restante é de multa, honorários de sucumbência. E quais são as provas documentais, documentos que ela junta no processo para provar o que ela disse aqui? Tem uma carta de referência profissional assinada por Isis Valverde, onde lá consta a profissão da autora, que é de cozinheira. Então, este documento aqui seria para comprovar que a função dela dentro da casa seria cozinheira. E aí ela junta os contra-cheques para comprovar o salário dela, que o salário dela era de R$ 2.500. É só isso de prova que tem, fora os documentos normais de uma petição inicial, que é procuração, documento pessoal e tudo mais. Entenderam aqui? Agora vem a defesa. A Isis Valverde, quando foi se defender, disse o seguinte, que a autora foi contratada para trabalhar como empregada doméstica, recebendo o salário de R$ 2.500. Então, com relação ao salário, não tem discussão. Este aqui realmente é o salário que ela recebia. Sobre o FGTS, a defesa afirmou que os depósitos foram feitos corretamente durante todo o contrato e que não havia nenhuma diferença a ser paga. Sobre a jornada, a defesa negou que a autora trabalhasse até 8 ou 8h30 da noite. Isso é mentira, segundo a defesa. Na verdade, a autora trabalhava de segunda a sexta-feira, das 8h30, 9 da manhã, até 5 da tarde, 5h15 da tarde, sempre com pelo menos 1 hora de intervalo, e ela ainda tinha 15 minutos para fazer um lanche. A defesa também disse que pelo menos 2 vezes por semana a autora saía por volta das 15 horas para fazer curso de culinária em 2 empresas diferentes. Por isso a defesa afirmou que a autora nunca trabalhou acima do limite semanal e que não tinha direito às horas extras. Então aqui a defesa diz, ela não fazia hora extra. Ela tinha sim o intervalo dela para almoço e ainda tinha 15 minutos para fazer um lanche. Sobre o intervalo, a defesa disse que a própria autora controlava seu horário de descanso e podia fazer o intervalo quando quisesse. Sobre a questão da anotação de carteira de trabalho estar errada, a defesa disse o seguinte, que foi anotado como cozinheira, mas isso foi um equívoco. De fato, houve uma anotação como cozinheira, mas foi feito na carteira física dela. Mas, na verdade, a função da autora dentro da residência de Isis Valverde era de empregada doméstica. Por quê? Isis Valverde é uma pessoa física e a autora trabalhava dentro da residência, em um ambiente doméstico. Então, a função dela é de empregada doméstica e não de cozinheira. Então, aqui a discussão é com relação à nomenclatura da função dela na carteira de trabalho. A defesa afirmou que a autora nunca acumulou funções. Na verdade, ela fazia apenas atividades ligadas à cozinha, como preparar alimentos, organizar refeições, limpar utensílios, cuidar da cozinha e conservar os alimentos. A defesa negou que a autora fizesse a limpeza da casa, cuidasse das roupas, jardinagem ou cuidados pessoais dos moradores. Também afirmou que havia outras pessoas responsáveis por essas tarefas, como faxineira e um caseiro. Por isso, então, a defesa pediu que os pedidos da autora fossem todos rejeitados. E aí o que tem de prova que a defesa traz no processo? Prova documental. As provas da defesa são todos os recibos de pagamentos feitos, discriminando cada parcela, como, por exemplo, os depósitos de FGTS. Então, eu olhei lá, só tem recibo emitido pelo E-Social e quando está discriminando cada parcela, tem ali os depósitos de FGTS. Então, é isso aqui só de prova documental que tem, tanto da parte autora quanto da defesa. Entenderam aqui? Ótimo, vamos seguir. Foi realizada no processo uma audiência de conciliação. Essa audiência aqui serve para ver se as partes querem fazer um acordo no processo, mas não teve acordo. Ninguém quis fazer acordo aqui, então não é neste momento que o acordo é feito. Segura a emoção aí. Foi marcada, então, a audiência de instrução. E o que é essa audiência? É justamente aqui onde são ouvidas as partes e as testemunhas. Só que essa audiência também não aconteceu. Antes da audiência acontecer, as partes fizeram um acordo. Sim, as partes decidiram fazer um acordo antes da audiência de instrução. Então, não teve sentença e nem audiência de instrução. Testemunhas e as partes não foram ouvidas no processo. E o acordo foi de R$30 mil em 6 parcelas de 5 mil, iniciando o primeiro pagamento da primeira parcela em dezembro
de 2025 e com o final agora em maio de 2026. Então, a última parcela do acordo ficou para maio de 2026 agora. E como funciona um acordo? Eu vou explicar para vocês. Ele pode ser feito em qualquer momento do processo, não precisa ser feito na audiência de conciliação. Pode ser feito antes da sentença, depois do recurso. O importante para a justiça é que as partes façam um acordo. Para a justiça isso é maravilhoso, porque o processo se encerra e também é bom para as partes, né, para pararem de brigar judicialmente. Para concluir, um acordo é questão de estratégia. Os advogados vão analisar as provas que eles têm no processo, se aquela prova que ele tem é capaz de comprovar o que ele alega no processo, se tem testemunha suficiente para comprovar se essa prova realmente é boa, a testemunha é boa para provar aquilo que foi dito. Se eu não tenho testemunha, tudo isso é levado em consideração, além também do porte econômico da outra parte. Pode ser que eu tenha muita prova, minhas provas são muito boas, eu como parte autora, mas talvez a empresa ou o empregador doméstico não tenha dinheiro para pagar. E aí, talvez eu tenha uma sentença favorável, uma sentença com valor muito bom, mas eu nunca vou conseguir receber, porque essa pessoa ou essa empresa não tem dinheiro para me pagar. E aí eu faço um acordo. Então, acordo é questão de estratégia. Então, para relembrar aqui o caso, o valor que a parte autora deu para a ação foi de R$ 385.233 e fez um acordo de R$ 30 mil. Agora me diga aqui o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.